Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro de perguntas e respostas. Estou aqui bem formal, sentada aqui na loja e com as perguntas aqui selecionei as melhores que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não deixe de interagir, se você tiver alguma dúvida que eu não mencionei aqui, escreve aqui nos comentários que a gente volta com uma parte 2, combinado? Vou começar com uma pergunta que eu recebi aqui, eu até tive que refletir sobre ela e resgatar algumas coisas. A pergunta é: qual foi o seu maior salto financeiro no negócio? E eu fiquei, caracas, que pergunta boa. Adorei. Então você que fez essa pergunta, parabéns. Eu amei. Eu amei poder resgatar isso. Então, eu vou voltar em 2016, comecinho de 2016, onde eu fiz um treinamento em São Paulo, na Cenário Balões, que é uma referência que a gente tem aqui no Brasil, de decoradores. E essa mentoria eu paguei 13 mil reais na época. E eu lembro que na época eu paguei esse valor à vista, era uma época que eu estava muito bem financeiramente na empresa. E esse ano foi um ano de muitas decisões no meu negócio, né? Eu voltei cheia de gás daquela mentoria que eu fiz, de tudo que eu vi, que eu queria aplicar no meu negócio para fazer diferente, né? Foi o ano de fato que eu entendi que meu negócio não era só uma empresa informal ou um bico, que realmente era um negócio, né? E foi nesse ano que eu tomei algumas decisões que me fizeram dar um grande salto na minha carreira. Então foi nesse ano que eu decidi abrir a loja, a boutique que a gente tem até hoje. Nós compramos um caminhão para poder levar os nossos balões prontos para as festas. Eu entendo que 2016 foi um ano que foi um divisor de águas no meu negócio. A gente teve esse salto financeiro não só em ganhos, mas também em investimento para o meu negócio, que até hoje a gente colhe frutos disso. Essa segunda pergunta vai ajudar muita gente a virar a chavinha aí. Como você lida com o cliente que acha caro? Olha, as meninas estão aqui, eu devia até perguntar para elas responder para vocês. Mas assim, gente, é libertador o que eu vou te falar. Pode ser difícil de entender, mas é libertador. O cliente que acha caro, ele não é meu cliente. Simplesmente assim. Quando a gente entende isso, a gente se liberta e começa, de fato, a dar mais atenção ao público que a gente escolheu atender, ao público que a gente vende. Recentemente, eu até dividi isso no Instagram, que eu devolvi o dinheiro para uma cliente minha. E aqui no YouTube eu posso até falar mais abertamente sobre esse assunto, porque foi um arranjo de mesa de 110 reais, gente. E no nosso catálogo, para quem quiser também acessar nosso catálogo, é só adicionar a gente no WhatsApp, tem lá no telefone, na minha biografia do Instagram, porque tá lá para quem quiser ver, porque com isso a gente facilita muito o atendimento, além de espantar caroço, concorrente que só quer saber o preço, né? Então lá no catálogo tem os tamanhos, pequeno, médio e grande, as medidas do lado. A cliente comprou o arranjo e depois que ela saiu da loja, primeiro que ela chegou na loja e queria que acrescentasse alguma coisa, porque ela achou o arranjo pequeno, as meninas disseram que podia acrescentar, mas cobrou o valor. A cliente não aceitou, foi embora com o arranjo. Daqui a pouquinho ela ligou, falou assim: eu tô me sentindo lesada, roubada, eu não quero mais esse arranjo, eu quero meu dinheiro de volta. As meninas me ligaram e eu falei: tá bom, pode devolver o dinheiro. Aí assim, isso pode causar assim: nossa, meu marido mesmo ficou encabulado. Ele falou: não, você não vai devolver, você já fez, não tem que fazer com esse arranjo. E não, eu vou devolver. Eu preferi devolver o dinheiro porque eu entendi que ela não reconheceu o meu valor. Para mim, eu prefiro entender que ela não merece ter meu produto. E isso se chama maturidade. Hoje eu precifico os meus arranjos de uma forma que eu entendo o valor do tempo também, não só do balão que a gente vai usar, da personalização, dos adereços, mas sim do nosso tempo, do nosso nome, da nossa marca, de tudo que a gente oferece aqui para o cliente, ar-condicionado, cafezinho. Então isso tem um preço. E se o cliente não está disposto a pagar, ele não é meu cliente. Sabe por quê? Quando a gente avalia marcas de luxo que vende uma bolsa por 40 mil reais, eu entendo que o cliente não está à procura de uma bolsa de couro, uma qualidade, até porque existe bolsa de couro em lojas populares. O cliente está em busca de uma experiência, né, de algo diferenciado. Então, o balão, eu entendo que é esse item diferenciado, porque ele é um item personalizado. E ele não é algo que a pessoa precisa, não é uma necessidade, uma gasolina, uma comida. Ele é algo de festa, que só vai comprar quem tem dinheiro. Então, quando a gente entende isso, a gente se liberta, porque se a gente ficar, o cliente achou caro, a gente abaixa o preço, o cliente achou caro, a gente abaixa o preço, tá, eu vou dar de presente pro cliente um balão. Então, é meio que isso, a gente tem que ter essa consciência de que se o cliente precisa de um balão, ele precisa de um luxo. Balão é luxo e só vai comprar quem tem dinheiro para luxar.
Qual conselho eu daria para quem quer abrir um negócio de festas? O meu maior conselho é que você estude sobre negócio de festa. 100% das pessoas que eu conheço que trabalham com festa, primeiro começaram a trabalhar com festa para depois estudar. Então, se você estuda antes de começar, você já começa com um grande diferencial. E quando eu falo sobre estudar, eu não estou falando só sobre técnica, eu estou falando sobre gestão de negócio, gestão financeira, gestão de pessoas, sobre marketing, enfim, tudo que engloba aí uma empresa. Que você tem um investimento, não só do inflador, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, mas não só o investimento de você comprar os acessórios para ser decorador de festas, mas ter clareza que você tem que ter um investimento de tempo, de dinheiro, de fazer um portfólio, de fazer algumas festas ganhando menos, para poder construir o seu negócio com uma base sólida, né? Então, eu já contei isso para as minhas alunas, algumas, né, dão risada, que falam assim, não construa sua casa na areia, porque a areia pode parecer firme, mas ela pode derrubar a sua casa. Então, o negócio num alicerce firme, onde você tem um conhecimento, uma base, para elevar o seu negócio para um próximo nível, porque a gente sabe que no Brasil, as empresas não duram por muito tempo. Então, a gente precisa ter uma base bem firme para iniciar um negócio, seja ele de festa ou qualquer outro negócio aí. Quais materiais básicos que eu recomendo para você iniciar seu negócio? Vou deixar uma listinha aqui do lado para vocês printarem, mas basicamente, gente, inflador, medidor, inflador manual, a caixa de ferramenta com os acessórios, tesoura, fio de nylon, trena. Vou deixar aqui para facilitar, já printem aí, comentem aqui se vocês curtiram. Mais difícil que você já fez? Vou aproveitar que as meninas estão aqui, vou pedir ajuda para os universitários. Vocês sabem, meninas, qual foi a decoração mais difícil que a gente já fez? A da chuva, Natal da chuva. Natal da chuva. A casa da chuva. A casa da chuva. Então, vou deixar um takezinho para vocês aqui do lado e o link aqui embaixo para vocês assistirem esse Reels, porque foi punk, uma decoração de 18 metros, uma fachada embaixo de um temporal. Vocês não têm noção. Para mim, essa decoração foi a mais difícil. Existiram várias desafiadoras na nossa jornada aí de 19 anos, mas essa que faz um ano e pouquinho foi a decoração mais difícil que a gente fez, porque pela primeira vez na vida, de verdade, eu achei que eu não fosse conseguir entregar. Não, tudo bem. Sobe aí, ó. Aline, não. Finalizamos. Eu acredito que essa festa foi a mais desafiadora de todas. Em 17 anos de experiência, foi surreal. Foi sol, foi chuva, foi temporal, mas a equipe se uniu e é o que eu falo, pessoas precisam de pessoas. E eu sozinha jamais conseguiria construir um projeto tão grandioso quanto esse. Estou muito feliz, coração grato, emocionado, os pais já chegaram e o resultado é esse aqui que vocês estão vendo. E essa foi a nossa rodada de perguntas e respostas. Se você curtiu, comente aqui embaixo, eu vou amar saber o que vocês acharam e também deixem novas perguntas para a gente fazer a parte 2. Beijo e até o próximo vídeo.